Olá, alunos! Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre semelhança de triângulos. A gente vai ver quando é que dois triângulos são ou não semelhantes, ou seja, são ou não ampliação ou redução um do outro, tá? A gente vai ver que a semelhança ela é dada quando se permanece com os mesmos ângulos, ou seja, os dois triângulos para ser semelhantes, eles precisam ter os mesmos ângulos correspondentes. Os três ângulos de um têm que permanecer idênticos dentro do outro, tá? A ampliação ou redução ela não modifica ângulo, ela só modifica o tamanho dos lados. Nesse caso, a gente terá lados proporcionais, lados que sofreram o mesmo aumento ou a mesma redução, ok? Então, dois triângulos são semelhantes caso os ângulos correspondentes sejam congruentes e os três lados correspondentes possuam a mesma razão de proporção, ou seja, o mesmo aumento ou a mesma redução, ok? Vamos analisar aqui dois triângulos para a gente ter uma ideia de como esses dois triângulos podem ser ou não congruentes. O primeiro caso é analisar apenas dois ângulos. Se você tem os ângulos do triângulo, basta analisar dois ângulos para determinar se eles realmente são ou não ampliação um do outro, tá? Aqui nesse caso a gente tem um triângulo ABC e um triângulo DEF. Nesse triângulo ABC eu tenho um ângulo de 90 graus aqui no A e um ângulo de 90 graus aqui no D. Dois ângulos idênticos. O ângulo C, 30,96 graus, e o ângulo F, 30,96 graus. Só com essas duas informações eu já posso concluir que o triângulo DEF é uma ampliação do triângulo ABC, ou seja, um surgiu do outro, tá? Um surgiu a partir da ampliação do outro. E nesse caso, se esses dois ângulos são semelhantes, o ângulo B também é semelhante ao ângulo E. Se esse ângulo B medir um valor aí, o ângulo E mede o mesmo valor. Eles permanecem com os valores inalterados, tá? Na ampliação e redução. Além disso, os lados sofreram um aumento. Porém, o aumento é proporcional, ou seja, é o mesmo aumento sofrido por todos os lados. Imagina que esse lado aqui, AC, mede 2. Então, esse lado DF medir 6, por exemplo. Qual foi o aumento sofrido por esse lado DF? O lado DF aumentou 3 vezes em relação ao lado AC. Então, todos os outros lados aqui do triângulo DF vão ter sofrido um aumento de 3 vezes a medida dos lados do triângulo ABC. Se esse lado AB mede 1, por exemplo, o lado DE mede 3 vezes. Se esse lado aqui BC mede 4, o lado EF vai medir 12, tá? Então, isso significa proporcionalidade, significa o mesmo aumento ou a mesma redução. No caso do triângulo ABC para o triângulo DF, um aumento de 3 vezes em relação aos seus lados. Se eu fizesse ao contrário, né, houve uma redução pela terça parte aí de cada lado, mas isso é questão de observar qual o primeiro e qual o segundo. Nesse caso, do ABC para o DEF houve um aumento de 3 vezes, ok? Bem simples. Segundo caso de semelhança, analisar os três lados de um triângulo. Os três lados. Se eles possuírem os três lados proporcionais, ou seja, que sofreram o mesmo aumento, eles serão semelhantes. Aí como é que eu vou analisar esse aumento? Fazendo uma divisão, uma razão. Toda proporcionalidade determina uma mesma razão, uma mesma divisão. Então, basta verificar. Vamos supor que, gente, geralmente os lados correspondentes são sempre os mesmos lados que sofreram aumento. Então, o maior lado do triângulo menor, que no caso é esse aqui, vai corresponder ao maior lado do triângulo maior, tá? Então, os lados correspondentes, eles são aqueles lados com as mesmas características. O maior lado de um corresponde ao maior lado do outro. Então, para mim verificar a razão de proporção entre esses dois lados, basta dividir 11,66 por 5,83. Essa divisão é igual a 1 a 2. Essa divisão é igual a 2, tá? 11,66 dividido por 5,83. Isso dá 2. Se eu pegar 10, que é o lado intermediário, não é o maior nem o menor, e dividir pelo intermediário, que é 5, eu vou ter
2 também. 2 também. Ou seja, 10 dividido por 5 é 2 também. Observa que de 5 para virar 10 houve um aumento de 2 vezes. De 5,83 para virar 11,86 houve um aumento de 2 vezes. A mesma coisa com o terceiro lado. De 3 para virar 6, 6 dividido por 3 é igual a 2, ou seja, houve um aumento também de 2 vezes. Então, nesse caso aqui, a gente pode afirmar que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, 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 ou seja, 3 lados proporcionais. 3 lados que sofreram o mesmo aumento. Nesse caso, o aumento foi de 2 vezes, ok? Então, faça a divisão entre os lados correspondentes e você determina a razão de proporção ou a razão de crescimento. Nesse caso, 10 dividido por 5, 2. 11,66 dividido por 5,83, 12. 2. 6 dividido por 3, 2. Isso significa que eles são proporcionais. E se eles são proporcionais, esse ângulo C corresponde a esse ângulo F, esse ângulo A corresponde ao ângulo D e o ângulo B corresponde ao ângulo E. Os ângulos sempre são correspondentes em relação aos lados também. O ângulo A, que está de frente para o maior lado, é correspondente ao ângulo D, que está de frente para o maior lado. Tá? Então, todos os ângulos também têm a sua correspondência única no outro triângulo. Tá? E essa correspondência é determinada pelos lados. O maior lado corresponde ao maior lado, o menor ao menor e assim por diante. A mesma coisa, o ângulo de frente ao maior lado corresponde ao ângulo de frente ao maior lado, o ângulo de frente ao menor lado ao ângulo de frente ao menor lado e assim por diante. Ok? O último caso de semelhança, lado, ângulo, lado, ou seja, outros 3 elementos, 2 lados e o ângulo formado por eles. Tem que ser 2 lados e o ângulo entre eles, não pode ser qualquer ângulo, tá? Tem que ser lado, ângulo, lado. Ou seja, um lado, o ângulo e outro lado. O lado e o ângulo, eles têm que estar no mesmo desenho. Não posso pegar um outro ângulo do triângulo, tá? Tem que ser o ângulo formado pelos 2 lados que eu estou analisando. Nesse caso, um triângulo cujo lado mede 5, esse lado é um intermediário, ele não é o maior nem o menor. Então, ele corresponde ao lado intermediário do outro triângulo, que é o 10. De 5 para virar 10, aumentou quantas vezes? 2 vezes. Basta fazer 10 dividido por 5. A razão é 2. Tá? Então, a razão de crescimento aí é 2. 2 vezes. De 3 para virar 6, aumentou 2 vezes. 6 dividido por 3 é igual a 2 também. Então, a razão de crescimento aí também é 2. Tá? Observa que os lados proporcionais geram razões de proporcionalidade iguais. Tá? E o ângulo entre esses 2 lados, que é o de 90 graus, é correspondente ao ângulo de 90 graus lá no outro. Então, eu tenho 2 lados proporcionais, tá? 2 lados proporcionais, ou seja, 2 lados que sofreram o mesmo aumento de 2 vezes. 3 que virou 6 e 5 que virou 10. E tenho um ângulo correspondente entre eles iguais. Essas 3 informações já te garantem a proporcionalidade dos 2 triângulos, ou seja, já te garante a semelhança dos 2 triângulos. Nesse caso, eu posso dizer que os 2 triângulos são semelhantes. Então, o terceiro lado que está faltando aqui é proporcional ao terceiro lado. E todos os ângulos que não foram dados ali têm medidas iguais, congruentes. Tá? Esse ângulo C tem a mesma medida do ângulo F e o ângulo B tem a mesma medida do ângulo E. Tá? Vamos ver alguns exemplos? Determine a medida de todos os ângulos dos triângulos. De todos os lados do triângulo, desculpa. Todos os lados. Bem, para determinar essas medidas, eu preciso observar se eles são semelhantes. Já que são 2 triângulos, eles aparentemente têm o mesmo formato, porém, o mesmo formato não te garante visualmente que eles são semelhantes, as medidas é que vão te garantir, basta verificar. Nesse caso, eu tenho 2 lados aqui, certo? Poderia usar aquele lado, ângulo, lado, porém, lembra que lado, ângulo, lado, o ângulo tem que estar entre os 2 lados.
aqui os 60 graus está entre os dois lados, mas aqui os 60 graus não está entre os dois lados, ó. Eu não sei quanto mede esse ângulo, então não posso usar aquele terceiro caso lá, lado, ângulo, lado, embora eu tenha dois lados, tá? Porém, eu tenho dois ângulos, então eu posso usar os ângulo, ângulo, analisar os dois ângulos. Se o triângulo tiver dois ângulos correspondentes iguais, então ele é congruente. E é o caso aqui, ó, é semelhante. É o caso, 60, 60, 40, 40. Tá? São semelhantes, então se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Lembra que eu disse que os lados e os ângulos, eles ocupam sempre a mesma posição de um para o outro? Então, por exemplo, o 5 está de frente para 40 graus. Observa que o 15 está de frente para 40 graus. Ou seja, o 5 é o correspondente do 15, sofreu um aumento de 3 vezes. Tá? O 5 virou 15, aumentou 3 vezes. Observa que o 60 está de frente para o 18. Então, esse 18 foi o aumento desse lado aqui, ó, que está sem medida, que eu não sei quanto é. Porém, dá para descobrir. Eu não vi que o 5 virou 15, aumentou 3 vezes. Então, esse 18 também foi um aumento de 3 vezes. Quem vezes 3 que dá 18? 6. Então, esse lado aqui mede 6. Tá? E o outro lado que está faltando no triângulo maior é o correspondente dos 7 centímetros. Se lá é 7, vai sofrer um aumento de 3 vezes, vai virar 21. Então está aí todos os lados do triângulo. 5, 7, 6, 15, 21 e 18. Tá? E são lados correspondentes. Gente, observa. 15 é o menor lado, 5 é o menor lado. 18 é o intermediário, 6 é o intermediário. 21 é o maior, 21 é o 7 é o maior. Tá? Sempre essa correspondência. Mesma coisa aqui, só porque agora que a gente tem outra situação, a gente não tem dois ângulos mais, mas a gente tem dois lados e um ângulo entre eles. Dois lados e um ângulo entre eles. Então, lado, ângulo, lado. Os dois lados são proporcionais, o 7 virou 21 e o 5 virou 15, ou seja, aumentou 3 vezes cada um deles, tá? E o 60 permanece constante, ou seja, não mudou, então eles são semelhantes. Esse 18 sofreu um aumento de 3 vezes, então ele era 6, tá? E pronto, achei a medida de todos os lados. 5, 7, 6, 15, 21, 18, beleza? Outra hipótese. O triângulo traz os três lados. Como é que eu determino se eles são semelhantes ou não? Basta fazer a correspondência. Menor com menor, observa aqui. 5 virou 15, aumentou 3 vezes. Tá? O maior, 7 virou 21, aumentou 3 vezes. E o 6 virou 18, aumentou 3 vezes. Isso significa que os três lados são proporcionais. O maior corresponde ao maior, proporcionalmente, o menor ao menor e o intermediário ao intermediário. E aqui a gente está pedindo para determinar os ângulos desse triângulo. Se os três ângulos são congruentes, né, os correspondentes são congruentes, porque são semelhantes, então 40, que é o menor ângulo, está de frente aqui para o menor lado, tá? 40, que é o menor ângulo, está de frente para o menor lado, que é o 15, então ele vai estar de frente para o menor lado lá. Então 40 aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ter uma tela mais limpa. Então 40 está de frente para o menor lado, 40 vai estar de frente para o menor lado, tá? Então esse ângulo aqui é 40. 80 está de frente para o lado intermediário, para o maior lado, desculpa, está de frente para o maior lado, então ele vai estar de frente para o maior lado, aqui é 80. E por último, o ângulo que está faltando aqui no grandão, que é o ângulo que está sobrando ali no outro. Tá? Tá aí os três ângulos, 60, 40 e 80 graus, ok? É uma coisa bem simples essa semelhança, basta analisar alguns elementos. Dois ângulos congruentes correspondentes determinam semelhança. Três lados proporcionais determinam semelhança. Dois lados e um ângulo entre eles determinam semelhança, ok? Bons estudos e até a próxima.